O episódio começa com a Bankai de Mayuri explodindo, e logo ele é atacado pela flecha do Pernidas. Ele aparece com um arco e diz que é um Quincy. Mayuri debocha falando que não pensou que o braço do Rei das Almas se declararia como um Quincy sem um pingo de vergonha. Pernidas refaz os dedos arrancados e começa a falar com Mayuri, mas o seu tom de voz muda para mais grosso e diz que está farto dele falando mal dos Quincy's. Mayuri percebe que seu vocabulário está evoluindo e não sabe se ele está recuperando as memórias do Rei das Almas ou evoluindo mesmo. Logo vemos os 5 dedos criarem arcos e começam a tirar flechas em Mayuri. Nessas flechas estão os nervos conectados. Um deles acerta o braço do Mayuri, que imediatamente arranca o seu braço. Mas a flecha volta e vai acertar ele em cheio. Então vemos Nemo interferindo e segurando a flecha, e na sequência arranca o seu braço fora. Ela ia cair bem onde os nervos estavam ocupando o chão, mas Mayuri salva ela de uma forma bruta, jogando ela no chão após tê-la pego. E ele briga com ela, dizendo que ela não deveria ter interferido, pois ia virar carne moída. Nemo diz que viu que ele precisava de um escudo e entrou na batalha. Mayuri diz que ele não ensinou a ela a tomar decisões próprias e pergunta onde ela aprendeu isso. Ela disse que não sabe, e Mayuri se vira e chama ela de Nemuri número 7, e começa a explicar que depois que o Ichigo apareceu, aconteceram várias coisas, e fala sobre todo o trabalho de desenvolver outra Nemo para chegar ao nível que ela está. Por isso ela não tem o direito de se colocar em risco por conta própria, que ela vai morrer somente quando ele mandar. Então vemos uma lembrança da Nemo de quando ela despertou e viu Mayuri, chamando ela de número 7. Agora vemos Nemo dando ao Mayuri o remédio para se curar. Ela diz que se envolveu para dar isso para ele, então ele insere a injeção e toma. E o remédio faz o seu braço crescer e ela faz a mesma coisa. Ela diz que percebeu que ele não passou no armário de remédios, por isso trouxe para ele. Então vemos o Pernidas. Mayuri pula e, usando a técnica dos Quincy's para levitar, vai ao seu encontro. Mas Pernidas começa a lançar várias flechas e ele vai desviando. Ele começa falando o plano para Nemo. Enquanto ele está desviando, também está borrifando um anestésico. Ele não sabe ao certo como vai afetar ele, mas isso deve neutralizá-lo. E assim a Nemo precisa pegar uma flecha e injetar um anticoagulante dos nervos, porque isso deve matá-lo. Os nervos que estão no chão não funcionam mais, porque o Mayuri neutralizou com o anestésico. Ela precisa fazer isso antes dele tirar o nervo da flecha lançada. Então a Nemo injeta o anticoagulante, que percorre os nervos e chega ao Pernida. Vai consumindo ele, mas ele corta fora o dedão, evitando assim o ataque. E do nada ele começa a falar igual o Zaraki, então Mayuri entende que ele evolui absorvendo os dados que coletou quando os nervos se conectam. Ele se preocupa, pois com isso ele deve estar mais rápido, e a Nemo não vai conseguir acompanhar os movimentos. Então ele pede para que ela volte, mas aí ele começa a se regenerar e vemos que o Mayuri está em perigo. Nemo olha preocupada e vemos uma lembrança da Nemo criança. Ela está questionando a uma pessoa do esquadrão do Mayuri do porquê ele não chama ela mais pelo nome. Ele chama ela apenas de Nemo. Agora vemos o pessoal do esquadrão e mostra que um deles apertou algum botão que saíram cápsulas contendo as primeiras relíquias do projeto Alma Artificial, Nemuri. Ele explica que são a Nemo de 1 a 3. Ele diz que são as falhas do projeto. Ele explica que foi ocorrendo falhas e que o número 6 morreu após 2 anos. E que quando a 7 passou o tempo esperado, o Mayuri ficou muito feliz. Então vemos a Nemo se jogando em direção ao Mayuri em alta velocidade. Voltamos a ver uma lembrança dela um pouco maior, questionando novamente sobre o seu nome. Ele diz que não sabe, mas acredita ser porque o Mayuri fica envergonhado, pois ele diz que é um sonho criar Shinigamis, mas eles estão acordados. Por isso ele iria chamá-la de Nemuri, que significa dormir. Mas a Nemo acabou sendo o sonho dele que se tornou realidade. Ela pega o Mayuri e, como estava muito rápida, explode a mão do clone do Pernidas. Mayuri se surpreende e questiona como ela conseguiu esse poder. E ela diz que foi ele que deu isso a ela. Ela diz que aguenta ficar nesse estado por mais 400 segundos. Mayuri fica bravo, pois não foi dado nenhuma ordem a ela. Mas ela diz que essa é sua missão, proteger o Mayuri.
Ele diz que ela está errada, que a missão dela é crescer. Ela diz que proteger ele é mostrar que cresceu. Ela deixa ele e volta para atacar o Pernidas. Mayuri diz que nunca pensou que deixaria lutas para ela e que isso é humilhante, mas no fundo ele estava muito feliz. Agora vemos Nemo concentrando um poder na palma de sua mão e ataca o Pernidas, que explode partindo ao meio. Ela estava caindo em frente ao Mayuri, mas o Pernidas não morreu. Apareceram vários olhos que soltam nervos. Eles se conectaram a Nemo e ela explode bem na frente do Mayuri, voando pedaços dela ao redor dele. Ele fica em choque e abaixa a cabeça, e agora vemos um velho conhecido. Zael aporra o Grams, questionando se Mayuri sentiu desespero. Ele questiona se ele está triste só porque ela morreu. E lembra que Mayuri havia dito que não há perfeição para pessoas como eles, e que ele deveria ficar feliz pela morte da Nemo, pois agora ele pode criar outra melhor. Zael tira sarro dele falando que ele acreditava que o boneco de carne era perfeito, e diz que ele deveria agradecer ao Pernidas por ter matado ela. E do nada o Mayuri se anima e diz que ele está correto e esmaga a visão de Zael. Agora vemos Pernidas que vai até Mayuri, mas pega os restos da Nemo e começa a comer eles. Ele diz para que ele coma tudo, mas o cérebro dela não, e pega ele. Pernidas sente algo e começa a ficar imobilizado, então começa uma transformação bizarra. Mayuri explica que nas células da Nemo possui uma aceleração de divisão celular para a alma artificial, que faz com que passe do limite comum. E o órgão que controla esse processo é o cérebro dela. Então o Pernidas vai se modificando, gritando e explode, meu amigo. Mayuri vai andando com o cérebro da Nemo, mas do nada ele cai. Quando ele percebe, seu pé está retorcido, pois ele deve ter pisado em algum nervo que ainda estava ativo. Então aparecem Ikako e o Mítica em sua frente. Primeiro, ele diz que eles são burros por terem ficado ali, mas depois ele faz um elogio, porque eles não entraram na batalha. Eles carregam Mayuri, que informa que eles devem ir a um lugar onde tem cápsulas de preservação corporal. Chegando lá, eles encontram Matsumoto e o Capitão Hitsugaya. Ele pede que eles vão na frente com eles, pois agora eles não são mais zumbis. O Capitão Hitsugaya agradece. Ele pede que coloquem ele e o Zaraki nas cápsulas. Agora vemos os dois se ajoelhando e agradecendo Mayuri por ter salvado o Zaraki. Ele olha para o cérebro da Nemo e fica feliz, pois criou uma alma que está evoluindo por conta própria, e diz que finalmente superou Urahara. E assim acaba o episódio. Meu amigo, que episódio foi esse, hein? Com um pouco de tristeza pela situação da Nemo, mas foi muito bom. E pelo menos ele ficou com o cérebro dela. Eu acredito que logo logo a gente vai vê-la novamente. Qual será que vai ser a próxima luta, hein? Bora descobrir no próximo episódio. Valeu demais e fui!